Entre uma descoberta e outra, existem objetos que desafiam o conhecimento histórico e científico estabelecido, estimulando teorias e alimentando debates sobre antropologia, astronomia e engenharia antiga. Mesmo assim, muitos deles ainda não foram completamente esclarecidos. E pensando nisso, hoje vamos conhecer o iceberg dos objetos misteriosos. As esferas de Klerksdorp são pequenos objetos frequentemente esféricos ou em formato de disco. Na segunda metade do século XX, trabalhadores de minas próximas à cidade de Ottosdal, na África do Sul, começaram a encontrar essas pequenas esferas metálicas de até 10 centímetros de diâmetro, lisas e polidas, muitas delas com linhas marcadas em sua superfície. Logo, achavam que alguém havia esculpido aqueles objetos, levantando a suspeita de que pertenciam a uma civilização antiga. Porém, havia um detalhe: as esferas estavam incrustadas em pirofilita, um mineral formado há cerca de 2,8 bilhões de anos. Na década de 1980, artigos em revistas populares começaram a sugerir que as esferas não eram naturais, mas sim evidências de uma presença alienígena na Terra antes do surgimento dos seres humanos. Inclusive, em um dos textos populares na época assinado por Michael Cremel, propôs que esses objetos teriam origem em uma civilização superior ou até extraterrestre. Algumas publicações chegaram a afirmar que as pedras foram analisadas pela NASA e que só poderiam ter sido produzidas em condições de gravidade zero, além dos boatos de que as esferas giravam sozinhas dentro da vitrine do museu, reforçando o mistério desses objetos. Porém, segundo especialistas, a origem das esferas de Klerksdorp são o resultado do processo que começa em depósitos de rochas vulcânicas, que se acumulam em camadas sucessivas. Com o tempo, a pressão, o calor e a erosão transformam os minerais em pirofilita e moldam as concreções. Sobre as marcas que lembram linhas esculpidas, trata-se de camadas naturais deixadas pela própria rocha hospedeira durante milhões de anos de formação. Apesar da explicação científica, as esferas de Klerksdorp continuam despertando curiosidade e rendendo teorias alternativas. Um obelisco é um monumento alto e estreito, com 4 faces e o topo pontiagudo em forma de pirâmide, que se originou no Antigo Egito como um símbolo de poder e conexão com os deuses. Na antiga pedreira de Assuã, existe um obelisco inacabado, que oferece uma rara oportunidade de compreender o processo de escultura de pedra do Egito Antigo. De acordo com estudos, se esse monumento fosse concluído, ele seria o maior já construído, atingindo impressionantes 120 metros de altura e pesando cerca de 1.200 toneladas. A construção de obeliscos era uma prática comum no Egito Antigo, onde o formato triangular era considerado sagrado. Os egípcios acreditavam que esse formato estava relacionado à criação do mundo e à ascensão dos faraós aos céus. Por isso, esses monumentos eram frequentemente esculpidos com pontas em forma de pirâmide. Historiadores e arqueólogos acreditam que o obelisco inacabado foi encomendado pela rainha Hatshepsut, já que o obelisco que ela ergueu no templo de Karnak possui a mesma escala em comparação com o primeiro obelisco que nunca foi concluído. Além disso, inscrições e hieróglifos em seu templo indicam uma cena de um grande obelisco sendo transportado. Hatshepsut, teoricamente, governou como faraó regente até a ascensão de Tutmosis III ao trono. Ela tinha projetos ambiciosos demais para o tempo disponível, e como resultado, muitos deles permaneceram inacabados. Em 1936, durante escavações na necrópole de Saqqara, no Egito, um egiptólogo britânico chamado Walter Emery descobriu um artefato que quase um século depois ainda intriga especialistas e curiosos, o chamado Disco de Sabo. O disco foi descoberto dentro do túmulo de Sabo, o oficial egípcio da primeira dinastia que governou o Egito no ano de 3000 a.C. Seu formato incomum
inspirou hipóteses variadas, desde mecanismos hidráulicos até por um suposto uso na produção de cerveja. No entanto, arqueólogos como Ali El-Khouli consideram que o mais provável é que fosse um recipiente cerimonial para armazenar comida ou óleo, colocado na tumba como oferenda para a vida após a morte. Esculpido em xisto, o disco de sabo permanece um mistério que desafia a cronologia da história convencional. A bateria de Bagdá é um conjunto de artefatos arqueológicos criados no tempo do Império Assásida da Pérsia e descobertos em 1936, perto de Bagdá, que consistem em um pote de barro, um cilindro de cobre e uma haste de ferro. A teoria mais aceita é que a bateria de Bagdá era uma célula eletroquímica primitiva. A hipótese é que, ao ser preenchida com uma solução eletrolítica, como um suco de uva ou outro líquido ácido, um conjunto poderia gerar uma corrente elétrica. O uso mais provável dessa eletricidade gerada seria para a eletroplastia, que é um processo usado para aplicar uma camada fina de metal sobre uma peça com uma finalidade estética. No entanto, a falta de evidências faz desse objeto um mistério, com especulações sobre o conhecimento tecnológico das civilizações antigas. A máquina de Anticítera, ou mecanismo de Anticítera, é um computador analógico e planetário mais antigo que se conhece. Criado no século I a.C., sua função era prever a posição do Sol, da Lua, dos planetas, eclipses e calendários com engrenagens complexas. Descoberta em um naufrágio romano em 1901, esse artefato de 2000 anos demonstra uma tecnologia muito avançada para a época, sendo mais complexa que qualquer outro objeto conhecido do mesmo período, e é considerada o primeiro computador mecânico. Esse dispositivo mostrava os movimentos dos 5 planetas conhecidos na época, além de incluir um calendário egípcio para sincronizar o calendário solar com o lunar, além de marcar o ciclo dos eventos como os Jogos Olímpicos. Todos os fragmentos conhecidos do mecanismo estão agora guardados no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, juntamente com reconstruções artísticas e réplicas para demonstrar como ele pode ter parecido e trabalhado. Os círculos de pedra de Nabta Playa são um dos mais antigos sítios astronômicos conhecidos no mundo. Localizado no deserto do Saara, no Egito, é datado em mais de 7.000 anos. Construído por povos nômades, o monumento servia para o rastreamento de eventos celestes, como o solstício de verão, e para prever a chegada da estação chuvosa. É considerado o primeiro observatório astronômico do mundo e antecede Stonehenge em milênios. As pedras estão dispostas em um círculo para observar o movimento do Sol e das estrelas, funcionando como um calendário. Os povos nômades que construíram o sítio eram pastores de gado e usavam o local em épocas específicas do ano. O mistério dos círculos de pedra de Nabta Playa está na origem dos rituais e sacrifícios, por conta da presença de lareiras e ossos de gado. O manuscrito de Voynich é um códice ilustrado do século XV, datado por radiocarbono entre 1404 e 1438, que contém um texto escrito numa língua desconhecida, chamada Voynichese. Ele contém ilustrações de plantas, figuras humanas e diagramas astronômicos ou astrológicos. Descoberto em 1912, o manuscrito passou pelas mãos de diversos proprietários e passou por estudos intensos por parte de criptógrafos, linguistas e outros especialistas, sem que seu conteúdo tenha sido decifrado, o que lhe rendeu o nome de O Livro que Ninguém Consegue Ler. Existiram diversas teorias para explicar o seu conteúdo, como a de que se trataria de um código, uma linguagem secreta, uma fraude ou até mesmo um trabalho infantil de Leonardo da Vinci. Nenhuma dessas teorias foi comprovada. O códice é dividido em várias seções, que incluem um herbário com plantas de aparência imaginária, figuras de seres humanos em banhos ou atividades estranhas, e diagramas astronômicos, o que o torna um enigma visual. Atualmente, o manuscrito está conservado na Biblioteca de Beinecke, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Dodecaedro romano é um objeto oco de bronze ou pedra, com 12 faces pentagonais, cada uma com um buraco circular de diâmetro variável, sendo que a maioria dos objetos encontrados são datados do século II ao IV d.C.
Descobertos a partir de 1739, mais de 100 exemplares foram encontrados em vários países da Europa, mas sua finalidade permanece um mistério, sem menção em textos romanos ou artes da época. As teorias sobre sua função incluem uso em rituais religiosos e instrumento de calibração ou de medição, mas nenhuma delas é conclusiva. Em 2024, no centro da Inglaterra, mais um dodecaedro foi encontrado, em excelente estado de conservação, e o mistério sobre o objeto continua sem resposta. A lista dos reis sumérios é uma coleção de manuscritos em escrita cuneiforme, que registra os reis e seus longos reinados na antiga Suméria. O principal mistério da lista é a sua natureza híbrida, entre o histórico e o lendário ou mitológico, e o seu propósito vai além da simples cronologia, sugerindo que a lista tinha um propósito político e religioso, além de meramente histórico, servindo para legitimar o poder dos governantes e o próprio papel de um rei nos tempos modernos. A lista divide os reis em duas categorias: os reis antediluvianos, que são anteriores ao dilúvio, cujos reinados são medidos em unidades de tempo de 3.600 anos, e são considerados lendários, e os reis pós-diluvianos, que são mais históricos, mas ainda assim com reinados frequentemente exagerados. Outra coisa que chama atenção na lista dos reis sumérios é a semelhança com a narrativa bíblica, o que torna a relação entre elas um tema de interesse e debate. O astronauta de Palenque é uma interpretação popular de uma escultura na tampa do sarcófago do governante maia Pacal, um importante governante maia da cidade-estado de Palenque, entre 615 e 683 d.C., no Templo das Inscrições de Palenque, no atual México. A maioria dos especialistas considera que a figura representa Pacal em sua descida ao submundo após a morte, simbolizando uma viagem espiritual ou ritualística. A ideia de um astronauta em uma nave espacial deu origem à teoria dos antigos astronautas, que sugere que a figura na escultura representa um antigo astronauta pilotando uma nave espacial, indicando que os maias tiveram contato com civilizações extraterrestres. Porém, a maioria da comunidade arqueológica a considera como uma leitura equivocada da rica simbologia maia. O mapa de Piri-Reis é uma carta náutica do século XVI, criada pelo navegador otomano Piri-Reis em 1513, que retrata o Oceano Atlântico com costas da Europa, África e América do Sul. Descoberto em 1929 no Palácio de Topkapi, o mapa é notável pela sua precisão e pelos detalhes da costa da América do Sul e do Caribe, com rios e montanhas, o que é visto como um dos fatos mais intrigantes do mapa, dada sua época. Apesar disso, houve uma confusão envolvendo uma suposta representação da Antártida sem gelo. Porém, mais tarde, isso foi desmentido. O que ocorreu foi um erro de interpretação de uma massa de terra meridional, ligada à América do Sul, nas fontes originais de Piri-Reis. Atualmente, apenas um terço do mapa original sobrevive e está preservado no Palácio de Topkapi. O restante, infelizmente, se perdeu. Segundo Macintosh, o fragmento mede cerca de 87 por 63 centímetros e inclui ilustrações de criaturas míticas, como os homens sem cabeça, homens com rosto de cão, unicórnios e outros animais fantásticos, que Piri-Reis descreve como seres inofensivos. Em 1889, arqueólogos tiveram uma surpresa ao descobrirem uma tumba de uma criança que estava enterrada em Folktown, no norte de Yorkshire, na Inglaterra. No local foram encontrados 3 cilindros de giz esculpidos, com decorações que se assemelham com um rosto. Outras descobertas do tipo só ocorreram anos depois, em 1993 e 2015, quando também na Inglaterra foram localizados outros artefatos do tipo, sendo um deles mais simples, já outro um pouco mais decorado. Os itens foram datados entre 3005 a 2890 a.C. Apesar do nome dado aos objetos, acredita-se que eles não tenham sido usados como instrumentos de percussão, já que não existem sinais de desgaste mecânico. Até hoje, não se sabe qual era o significado e para o que os artefatos eram usados. Chegou-se a especular que as gravações nos tambores de giz
pudessem estar associadas a observações astronômicas, mas o fato deles terem sido encontrados em tumbas de crianças faz com que sua função seja um mistério. Na Escócia, enquanto escavavam sepulturas e assentamentos do Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra, pesquisadores encontraram esferas talhadas em pedras. As decorações são as mais variadas possíveis. Os desenhos mais comuns nos artefatos são espirais ou formas concêntricas. Não se sabe ao certo qual era a função ou a finalidade das bolas. Existem muitas teorias que afirmam ser munições, um tipo de arma, brinquedos, adornos ou seria um objeto usado em algum ritual. Ao longo dos últimos anos, uma série de bolas parecidas foram encontradas, especialmente na Escócia, Inglaterra, Irlanda e Noruega, sendo que os dois últimos desses artefatos foram encontrados dentro de uma tumba e eram mais simples, sem tantos detalhes. Os almofarizes são usados para moer ou triturar pequenas quantidades de produtos, e foram esses objetos encontrados na Grã-Bretanha, ocupada pelo domínio romano por volta do ano 100 a.C. Os objetos feitos de liga de cobre possuem a forma de aves aquáticas e até de bovinos, sendo geralmente compostos por duas partes, o almofariz em si e um pilão encurvado. Uma análise na gastura do item revelou que ele era esfregado em uma ação de moagem lateral, mas a grande dúvida em torno do objeto era justamente qual seria essa substância. Afinal, alguns dos objetos também possuíam motivos fálicos, o que poderia sugerir a preparação de medicamentos afrodisíacos, mas os pesquisadores também não descartam o seu uso cosmético. A Pedra de Daskar, também conhecida como o Mapa do Criador, é um artefato controverso que teria sido encontrado na região dos Montes Urais, na Rússia, próximo à cidade de Daskar-Alaevo. Ela é uma grande laje de pedra, com cerca de 1,5 m por 1 metro e pesando mais de 1 tonelada, coberta por marcas e inscrições que alguns afirmam representar o mapa tridimensional da região dos Montes Urais. O mapa, em relevo incrivelmente detalhado, mostra sistemas de irrigação, represas e canais, com uma precisão que só seria possível com tecnologia moderna ou até mais avançada. É especulado por alguns pesquisadores locais que ela teria cerca de 120 milhões de anos, o que contradiz completamente o conhecimento científico aceito sobre a história da civilização humana. A maioria dos especialistas considera a pedra um artefato natural ou um objeto moderno mal interpretado. Não existem publicações acadêmicas sobre a pedra. Os relatos vêm principalmente de fontes pseudocientíficas. Em regiões da Irlanda, Grã-Bretanha e partes da França, pesquisadores encontraram anéis abertos com decorações feitas de folha e fios de ouro, que datam a Idade do Bronze, entre 1000 a 800 a.C. Geralmente encontrados em pares, eles podem ser simples ou marcados com gravuras. As hipóteses mais recentes sugerem que eles poderiam ser pinces de nariz, brincos ou até mesmo enfeites de cabelo. Mas os objetos, com o seu design de vários elementos, os tornam difíceis ou incômodos de usar, fazendo o uso deles um mistério. O Códice Grolier, que mais tarde passou a se chamar Códice Maia do México, o Códice de Grolier é um dos poucos manuscritos pré-colombianos atribuídos à civilização maia e é considerado um dos códices mais controversos da Mesoamérica, devido às dúvidas sobre sua autenticidade. Supostamente descoberto em uma caverna no estado de Chiapas, no México, em 1960, ele é feito em papel amate, que é a base de casca de árvore, com 10 páginas remanescentes. Ilustrado com figuras de deuses e guerreiros maias, ele contém um calendário ritual, provavelmente relacionado ao planeta Vênus. Seu conteúdo é interpretado como uma espécie de almanaque astronômico, que marca os ciclos de Vênus. Por décadas, muitos estudiosos consideravam o códice uma falsificação, devido ao seu estilo incomum, a ausência de hieróglifos extensos e a forma como ele foi encontrado. Porém, estudos mais recentes, especialmente análise de materiais e do estilo iconográfico, sugerem fortemente que o códice é autêntico e data do século XIII no período pós-clássico maia. Símbolos Vinca, também chamado de Antiga Escrita Europeia, são um conjunto de símbolos encontrados em artefatos da cultura Vinca do período Neolítico Europeu.
da Europa Central e Balcãs. Esses símbolos são considerados pela maioria dos estudiosos como os mais antigos exemplos de proto-escritas, ou seja, a representação de mensagens, mas que não codificam uma linguagem propriamente dita, pois antecedem o próprio desenvolvimento da escrita em mais de 1000 anos. Em 1875, escavações arqueológicas em Tordus, hoje a Romênia, revelou um grande conjunto de objetos inscritos com símbolos desconhecidos. Em 1908, algo semelhante foi encontrado durante as escavações em Vinca, subúrbio de Belgrado, na Sérvia, a cerca de 120 quilômetros de Turdas. Mais tarde, mais fragmentos foram encontrados em Banjica, uma outra parte de Belgrado, e desde 1875, mais de 150 locais de Vinca têm sido identificados só na Sérvia. Assim, a cultura de toda a área, denominada cultura Vinca, e os símbolos são muitas vezes chamados de escrita Vinca Turdas. A descoberta das tabletas de Tartária, na Romênia, por Nicole Vlasa, em 1961, dão mais detalhes. Vlasa acreditava que as inscrições fossem pictogramas, que são uma forma de mostrar um conceito por meio de desenhos, e os achados foram posteriormente datados por Carbono 14, entre o ano de 4000 a.C., cerca de 1300 anos antes do que o esperado, e mais cedo ainda do que os sistemas de escrita da civilização minoica e dos sumérios. Até a data, mais de 1000 fragmentos com inscrições semelhantes foram encontrados em vários sítios arqueológicos em toda a sudoeste da Europa. Mais de 85% das inscrições consistem de um único símbolo. Os próprios símbolos consistem em uma variedade de pictogramas abstratos e representativos. A natureza e o propósito dos símbolos ainda são um mistério, embora tenham sido feitas tentativas de interpretar os mesmos. A teoria mais aceita é que os símbolos foram usados para finalidades religiosas em uma sociedade agrícola tradicional durante séculos, até terem sido abandonados no início da Idade do Bronze, sugerindo que uma nova tecnologia trouxe consigo mudanças significativas na organização social e crenças naquele local. As estátuas de Ubaid são pequenos artefatos arqueológicos encontrados no sul da Mesopotâmia, mais especificadamente no sítio de Tel al-Ubaid, no atual Iraque. Elas datam cerca de 5000 a 4000 a.C. e são consideradas partes de uma das primeiras culturas urbanas da história humana. O que mais chama a atenção nas figuras humanoides são geralmente os traços reptilianos, olhos grandes e ovais, cabeças alongadas, rostos afilados e corpos magros. Algumas estátuas representam machos e fêmeas, muitas vezes em posições que sugerem gestos de adoração ou maternidade, como uma figura feminina amamentando. Feitas principalmente de argila ou pedra, com detalhes esculpidos e em alguns casos pintadas. A aparência incomum das estátuas gerou diversas teorias. Uma delas sugere que elas representam figuras religiosas ou míticas importantes para a cultura Ubaid. Já teorias alternativas afirmam que poderiam representar seres extraterrestres ou deuses reptilianos, com base em sua morfologia não humana. As estátuas de Ubaid são valiosas para entender a religiosidade e o simbolismo das primeiras sociedades mesopotâmicas. O exército de terracota é um conjunto de milhares de estátuas de soldados, cavalos e carruagens feitos em terracota, um tipo de cerâmica. Descoberto em 1974 na província de Shanxi, na China, perto da cidade de Xi'an, essas esculturas foram enterradas em tamanho real para proteger o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, que unificou o país no século III a.C. Estima-se que existam mais de 8.000 soldados, além de cavalos, arqueiros, generais e carros de guerra. Cada estátua é única, com traços faciais, roupas e penteados diferentes, representando a diversidade do exército imperial da época. O objetivo era garantir que o imperador tivesse proteção e poder militar na vida após a morte. O mausoléu central de Qin Shi Huang, onde o corpo do imperador está enterrado, ainda não foi escavado, por conta do risco de destruição, e também há fontes antigas que sugerem que o túmulo é protegido por armadilhas mecânicas e que rios de mercúrio líquido foram usados para simular rios e mares.
Atualmente, testes modernos indicam níveis altos de mercúrio no solo da região, o que dá alguma credibilidade a essas histórias. Outro detalhe misterioso é sobre a técnica que os artesãos usaram para conseguir fazer milhares de estátuas diferentes, com expressões faciais, trajes e detalhes únicos. Acredita-se que eles tenham usado moldes combináveis, mas ainda há dúvidas sobre o processo exato. Além disso, o exército foi posicionado de forma estratégica para proteger o imperador de possíveis ameaças do leste, onde seus principais inimigos estavam. Muitos estudiosos acreditam que há um significado simbólico ou espiritual mais profundo em como tudo foi organizado. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou e quiser ajudar o canal, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever. Se tiver alguma sugestão, dica ou crítica, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.